volta com Receita na Mesa. Maximiana, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. O prazer é meu. Para quem não sabe, mas muita gente deve saber, ela já se apresentou em mais de 320 cidades, 9 países. Tem quantos festivais internacionais 9 festivais internacionais. E no Brasil, 6 espetáculos ganharam prêmios importantes. O mesmo espetáculo ganhou 6 prêmios. Ah, é? Draculinha, a vida acidentada de um vampirinho. Era um musical infanto-juvenil. É atriz, diretora, produtora, administradora do Teatro Gazeta. Isso. Está hoje atuando como atriz numa peça que está há 18 anos em cartaz, que chama Os Monólogos da Vagina. É isso? Isso. Que é, para quem gosta de rir, um prato cheio. Sim, é um espetáculo, eu falo que é um cardápio bem variado. Monólogos da Vagina foi adaptado pelo Miguel Falabella e a direção também é dele. Estreou em 2000 com a Zezé Polessa, a Cláudia Rodrigues e a Vera Seta. E a direção do Miguel foi muito feliz, porque nessa concepção dele, ele colocou 12 quadros e é onde faz um passeio bem variado, desde a comédia, tem alguns momentos mais dramáticos, que é sobre o estupro, mas são dados reais, são mulheres reais. Foram depoimentos de mais de 200 mulheres, colhidos pela Ivy Esler, que era uma ativista e também uma terapeuta sexóloga. E fez muito sucesso já nos Estados Unidos. Miguel concebeu e uma felicidade muito grande, porque ele conseguiu colocar realmente a comédia dosando com reflexão, com a autoestima da mulher, o empoderamento da mulher. Que é, de certa forma, uma característica dele. É uma característica dele. Ele é bom nisso. Ele é muito bom. Ele faz você rir e pensar ao mesmo tempo. Exatamente. Que eu imagino que deva ter muita coisa por trás dessa brincadeira chamada Monólogos da Vagina. Muitas pessoas chegam para assistir o espetáculo pela primeira vez e falam, nossa, eu pensava que eu ia assistir uma outra coisa. Imagino. Primeiro pensam que vão assistir uma coisa apelativa. Exato. Né? Pelo nome. Pelo nome mesmo. Falam assim, nossa, mas eu mesmo fui assistir o espetáculo. Quando eu fui avaliar o espetáculo para levar para o Teatro Gazeta, que os produtores na época, eles queriam colocar em cartaz no Teatro Gazeta, eu fui para avaliar, mas eu fui tão a contragosto, eu falei, meu Deus, mas com esse nome não deve prestar, deve ser muito apelativo, eu pensei tudo, menos que eu iria assistir aquilo. Eu sentei na plateia e aí eu fui me encantando, eu fui me apaixonando pelo espetáculo. E quando terminou o espetáculo, eu estava completamente emocionada e eu desejei do fundo do meu coração, falei, nossa, tá aí um espetáculo que eu adoraria fazer um dia como atriz. Quantos anos depois? Aí, 2 anos depois, eu fiz o espetáculo. Só a gente mentalizar e energizar que a coisa sai. Para quem está curioso para saber o que é Monólogos da Vagina, vamos dar uma olhada num VT. Ele odiava pelo, né? Ele falava que ficava tudo embaraçado, né? Sujo. Aí me obrigava a raspar a vagina. Ele ficava horrível. Gorducha, sim. Cacô de fusca, né? Ai, eu não gostava não, ficava exposta demais. Dragon of War, muito lipexcêntrica, o centro profundo, exato. Pétalas macias, but resistentes. Ai, eu nunca soube disso. Bom, tudo que eu aprendi foi aqui, no workshop da vagina. Não, aprendi muito com essa mulher que dirige o workshop aqui. É uma mulher que acredita nas vaginas, né? Que realmente vê as vaginas, né? E ajuda mulheres como nós a verem as próprias vaginas. Inclusive nas vaginas das outras. Ai, que delícia. Como assim, atriz, diretora e produtora. São coisas bastante distintas, Bem apesar de diferentes. estarem tão Nossa. juntas, né? Quer dizer, uma não vive sem a outra, mas é completamente distinto um trabalho do outro.
Você tem algum prazer a mais ou a menos? Ou você se identifica mais com algum desses 3 projetos? Para falar a verdade, assim, eu virei produtora por necessidade mesmo, né? A necessidade move a ação. Sim. Porque eu comecei muito cedo. Eu estou agora completando 37 anos de carreira. Mas eu comecei muito cedo. Eu comecei aos 13 anos e me profissionalizei aos 16 anos, entrando para a Companhia de Teatro Arte Livre do Brasil com o Roberto Cordovani, que inclusive está fazendo o Novo Mundo, né? Como o vilão Sebastião. Foi ele que foi realmente meu grande mestre. E eu iniciei com o Emílio Fontana, mas fazendo o curso e tal. Então, com ele eu aprendi a produzir também, porque nós saímos para fora do Brasil. Eu, aos 18 anos, saí para fora do Brasil, para um festival, que era o Festival do Porto, em Portugal. E, claro, nós ganhamos o festival e aí fomos passando. Era para ficar só 4 meses, ficamos 4 anos, porque um festival foi puxando para o outro, que foi puxando para o outro. E aí eu tive que aprender também, na raça, né, na pele, a produzir. Que é a melhor maneira de aprender. Que é a melhor maneira de produzir. E quando nós voltamos para o Brasil e fizemos a turnê com esses espetáculos premiados da Europa, nós percorremos 9 países, 320 cidades europeias e ganhamos 9 festivais internacionais, ele quis voltar. Fizemos 1 ano de temporada no Brasil, percorrendo as principais cidades. E aí ele quis voltar, porque chegou uma hora que nós ficamos muito mais conhecidos na Europa do que aqui no Brasil. O que acontece nós com nos muita gente. Nós ausentamos 4 anos, ninguém sabia da gente. Ganhamos vários festivais lá, mas enfim. Aí ele quis voltar e eu falei, não, eu quero continuar no Brasil, eu quero ficar no Brasil. Junto com o meu marido, que é o Roberto Silva, que administra o Teatro Gazeta, hoje junto que comigo. você conheceu nessa turnê ou não? Ele depois? foi junto com ele foi junto com a gente como técnico, como iluminador do espetáculo. Inclusive foi indicado a prêmio em Londres como melhor iluminação lá, tal. E aí Roberto Cordovani voltou para a Europa, tanto é que reside ainda lá, montou um teatro lá e aí eu tive que produzir. Então, para eu não ter que ficar esperando, né, os convites dos produtores, distribuindo convites, né, meu currículo, falei, não, eu vou fazer o que eu aprendi também com o Roberto Cordovani pela Arte Livre. Vou produzir. Aí, minha primeira produção foi a Bolsinha Mágica de Marlene Boaba. E ficamos muitos anos em cartaz. Mas, claro, a produção, você tem que ter prazer em fazer produção. Mas o que me dá prazer mesmo é estar ali no palco, atuar. Sentir a respiração. Em outras palavras, da plateia se junto estivéssemos comigo. num país com... Sim. não com essa crise toda, com um processo muito mais tranquilo e com uma valorização muito maior da cultura, você estaria só atuando? Estaria só atuando. Eu queria me dar esse acho luxo, que a maioria, esse prazer. Ou você é produtor por nascença e você não consegue atuar, mas a maioria dos atores que acabam produzindo é mais ou menos tendo a tua história. Por necessidade, você acaba fazendo. Mas hoje em dia, todo mundo fala, qual conselho que você daria, né, para quem está iniciando agora? Aprenda a fazer tudo. Então, tenha um leque de opções. É como se fosse realmente uma grande biblioteca com várias opções, com vários livros, com várias modalidades, porque você vai usar um pouco de tudo. Você vai acessar um pouquinho de cada coisa. Então, hoje, o ator ou a atriz, ele não pode se dar só o prazer de só atuar. Não. Ele tem que estudar canto, ele tem que aprender a se movimentar no palco, ele tem que aprender a dançar um pouco, ele precisa cantar, ele precisa um pouco de cada coisa. Porque se ele só se limitar ou fazer só o drama, ou só fazer a comédia, ou só... Ele vai ficar... Um mercado desse tamanho. Num mercado desse tamanho. E que o brasileiro não... Talvez isso na Europa até funcione, né? Mas aqui não funciona. Mas está agora. Agora, São Paulo é a nossa Broadway brasileira, gente. São Paulo... E você pega uma garotada jovem agora... Que faz de tudo e que fica um problema competir. Canta, dança, interpreta, sapateia. Tá aí Jarbas Homem de Melo, que fez comigo o Querido Mundo. Começou também comigo lá no Draculinha, A Vida Acidentada. Hoje está fazendo Cantando na Chuva. Eu considero ele um dos artistas mais completos agora
Ele sapateia, ele canta, ele dança muito bem, ele atua tanto comédia como drama. É a história, você acessar essa pastinha de opções, né? Você já fez muita coisa de TV também. Fiz algumas coisinhas. E Queria fazer mais até. Então, existe essa... Tem muita gente que é muito específica. Eu, se pudesse, só fazia teatro. Não, eu gosto mesmo de televisão e já foi, acho que, essa fase que quem faz televisão não é ator, né? Não é verdade. Não, mas teve uma época que era mais ou menos assim. Mas hoje eu acho que não. Hoje eu acho que até por essa série de séries e de minisséries e de novelas muito bem produzidas, né? Na realidade, hoje, tudo bem que é diferente do teatro, porque não é ao vivo. Quando eu comecei a minha carreira, quando eu queria ser atriz, né, entrar nesse ramo, eu entrei para fazer curso de arte dramática pensando na televisão, pensando na novela. E claro, aí eu caí lá de paraquedas no teatro e realmente me apaixonei pelo teatro. Foi depois de um bom tempo... Não, aos 15 anos eu fiz 2 longa-metragens com o Roberto Santos e o Cláudio Botelho. Depois eu fiz minisséries, participaçõezinhas na Globo, que eram Casos Verdades, com a Ruth de Souza. Eu tinha 15, 16 anos naquela época. E depois, logo na sequência, eu realmente fui para a Europa e fiquei esses 4 anos fora e me dediquei ao teatro. E teatro, eu respiro 24 horas teatro na minha vida, né? E agora, atualmente, é que eu estou realmente fazendo novela. Eu fiz participações, eu fiz Maria Esperança, fiz Chiquititas, fiz Cúmplices de um Resgate... E em 2012, Tudo 2013... isso é SBT, né? Ou não? SBT. E na Globo eu fui preparadora, coaching da Cláudia Raia. Eu era a preparadora de interpretação da Cláudia Raia. Então eu fiquei lá 1 ano vivendo... Vamos ver uns VTs teus nas novelas. Oi. Olá. Eu sou a assistente social encarregada do caso da Daniela. Como vai? Oi, meu bem. Eu só queria fazer umas perguntinhas. Tudo bem? Tudo. Então, você gosta da Carolina? Não! Ela não deixa fazer nada que eu quero, ela é uma chata. Eu acho que eu já vi o suficiente. Gente, que incrível. Sua história é realmente muito estranha. Mas olha, não conte nada disso pra ninguém, principalmente pros médicos, porque ninguém vai acreditar. Quanto tempo faz que você esteve lá, que você fez essas novelas? Não faz tanto tempo. Eu acho que o Maria Esperança foi 2009, 2010, por aí. Mas essas novelas do SBT são mais recentes. São mais recentes. Até o ano passado eu estava fazendo Cúmplices de um Resgate, que eu fazia mau caráter. E foi tão gostoso conviver com essa meninada. Gente, eles chegam com texto na ponta da língua. São super profissionais. Às vezes eles são mais profissionais do que os próprios... É verdade, né? Eles levam a sério pra caramba. Levam a sério, já chegam bem preparados, disciplinados. Eu fiquei encantada. A gente acaba aprendendo também com eles. É impressionante. É né? muito bacana. Eu fiz umas pontinhas numa novela, não sei se foi nessa, inclusive, no ano passado, como tinham 2 senhoras que eram 2 mães da novela que cozinhavam. Sim, eu Cúmplices de um Resgate. Era com a Bárbara Bruno e a Mira Har. Exato. Né? E ela teve um concurso entre elas. Sim. E eu, Bertolazzi e a Carol Fiorentina, a gente foi lá dar uma de jurado delas. E foi engraçado. E nessa oportunidade eu convivi um pouquinho com esses meninos. São crianças. Né? Mas impressionante, eles sabiam tudo. Eles são dedicados a extremo. Assim. E também tem até a história que eles fazem realmente uma triagem na hora que eles vão selecionar essas crianças
Primeiro, as crianças realmente precisam ser estudiosas. Ir bem no na sentido escola? De ir bem na escola. Eu sei disso, acho muito né? legal então, isso. Senão eles Porque já senão tem muitos que ficam receosos. abandonam, são excelentes profissionais ali, mas assim, dão um tiro só, né? Exatamente. Se der certo, Deus, se não der, acabou. Então, eles são, além de ser super disciplinados, eles são super inteligentes e dedicados também à escola. É uma meta deles. A gente vai para o intervalo e já volto para continuar esse papo gostoso.